quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, amigo de infância de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo, para que façam o trabalho para o qual eu os chamei. Depois que eles jejuaram, oraram e colocaram as suas mãos sobre eles, para abençoá-los, eles enviaram Barnabé e Saulo para a sua missão. Então, Barnabé e Saulo, orientados pelo Espírito Santo, foram para Seleucia. De lá, eles partiram de barco para a ilha de Chipre. Chegando na cidade de Salamina, eles anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Eles viajaram por toda a ilha e finalmente chegaram a Pafos. Lá, encontraram um mágico judeu, um falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele era amigo do governador Sérgio Paulo, um homem inteligente. Sérgio Paulo convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas, o mágico Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos, e tentou evitar que o governador cresça em Deus. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou direto para Elimas e disse: você está repleto de mentiras e de tudo o que é mal, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Você nunca desistirá de torcer os verdadeiros ensinamentos do Senhor? Escute, a mão do Senhor está sobre você e o deixará cego. Você não verá o sol por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão cobriram os olhos de Elimas, e ele precisou encontrar alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu o que havia acontecido, ele creu em Deus, e ficou completamente maravilhado com os ensinamentos sobre o Senhor. Então, Paulo e os que estavam com ele navegaram da cidade de Pafos para Perge, na região da Panfilha. Enquanto isso, João os deixou e voltou para Jerusalém. Eles passaram por Perge, e continuaram até Antioquia da Pisídia. No sábado, eles entraram na sinagoga e se sentaram. Após a leitura da lei e do livro dos profetas, os líderes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, por favor, compartilhem com o povo quaisquer palavras de encorajamento que possam ter. Paulo se levantou, fez um sinal com a mão, para pedir a atenção dos que lá estavam, e começou a falar: homens de Israel e todos os não-judeus que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nós, os antepassados, e deu ao nosso povo prosperidade durante a sua permanência no Egito. Depois, com o seu grande poder, ele os tirou do Egito e, no deserto, aguentou aquela gente durante 40 anos. Após ter destruído 7 nações que viviam na região de Canaã, Deus dividiu essa terra e deu-a como herança aos israelitas. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Então, Deus lhes deu juízes para serem seus líderes até o tempo do profeta Samuel. A partir daí, as pessoas pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Saul governou por 40 anos. Depois, Deus rejeitou Saul e fez de Davi o novo rei. Deus aprovou Davi, dizendo: encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem que está de acordo com o meu coração. Ele fará tudo o que eu quero. Jesus é descendente de Davi. Ele é o Salvador que Deus prometeu ao povo de Israel. Antes de Jesus vir, João anunciou o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando João já estava quase terminando a sua missão, ele disse: quem vocês acham que eu sou? Eu não sou aquele que vocês procuram. Mas, depois de mim, virá aquele cujas sandálias eu nem mesmo sou digno de desamarrar. Meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não-judeus, que são tementes a Deus, a mensagem desta salvação foi enviada para nós. O povo que vive em Israel, e os seus líderes não reconheceram Jesus, e nem compreenderam as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Na verdade, eles cumpriram as profecias, ao condenar Jesus. Mesmo que eles não tenham conseguido encontrar qualquer prova para condená-lo, ainda assim, eles pediram para que Pilatos o matasse. Depois que fizeram tudo como estava previsto nas Sagradas Escrituras, tiraram Jesus da cruz, e o puseram em um túmulo. Mas, Deus o ressuscitou dos mortos, e ele apareceu durante muitos dias para as pessoas que o tinham seguido da Galiléia até Jerusalém. Esses seguidores agora são testemunhas que falam sobre Jesus para todos. Nós estamos aqui para trazer a vocês as boas novas da promessa que Deus fez aos nossos antepassados.
promessa que ele cumpriu para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. Como está escrito no Salmo número 2, você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Deus o ressuscitou, para que ele nunca mais morresse, como indicou ao dizer, eu cumprirei em favor de vocês as santas e fiéis promessas, feitas a Davi. E, em outro salmo também é dito, não permitirá que o seu santo apodreça no túmulo. Mas Davi morreu, após ter feito o que Deus queria. Ele foi, então, sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Porém, aquele que Deus ressuscitou não experimentou a decadência do corpo. Meus irmãos, quero que entendam que nós estamos lhes dizendo que, por intermédio desse homem, podemos encontrar o perdão para os nossos pecados. Ele torna os que creem nele moralmente justos, libertando-os de tudo o que é errado. E isso é feito de uma maneira que nem mesmo a lei de Moisés conseguiria. Tenham cuidado para que não aconteça com vocês o que os profetas disseram. Vocês, que desprezam a Deus, olhem com espanto e morram. Pois eu farei coisas que vocês nunca acreditariam ser possível, mesmo se alguém lhes dissesse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, as pessoas pediram que eles voltassem novamente no sábado seguinte, para lhes falar mais sobre essas coisas. Depois da reunião na sinagoga, muitos judeus e pessoas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, que falavam com eles, encorajando-os a continuarem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvi-los falar sobre a palavra de Deus. No entanto, quando os judeus viram a multidão que estava lá reunida, ficaram com muita inveja, e, então, começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia, e o insultaram. Então, cheios de coragem, Paulo e Barnabé disseram, nós precisávamos anunciar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas, já que a rejeitam, vocês mesmos estão decidindo que não são dignos da vida eterna. Por isso, iremos anunciar a mensagem de Deus para os não-judeus. Isso é o que o Senhor nos disse, eu fiz de você uma luz para os não-judeus, e por meio de você, a salvação será levada para todos os cantos do mundo. Quando os não-judeus ouviram o que os apóstolos disseram, eles ficaram muito felizes e começaram a louvar a palavra do Senhor. E todos os que foram escolhidos para ter a vida eterna creram em Deus. Assim, a mensagem de Deus se espalhou por toda a região. Mas, os judeus incitaram as mulheres religiosas importantes e os líderes da cidade, para que perseguissem Paulo e Barnabé. Eles conseguiram que os dois fossem expulsos daquelas terras. Os apóstolos tiraram até o pó de suas sandálias, como um sinal de protesto contra eles, e se dirigiram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia da Pisídia transbordavam de alegria, e eram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 13. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.